muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas. O meu nome é Ney Herman. O tema de hoje, política e religião. Comigo no estúdio está o pastor Ezequiel Bueno, vereador pelo PRB, na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Pastor, boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite a todos. Agradeço sua presença aqui. Obrigado. Nosso outro convidado é o também vereador pelo PTB, Pietro Arnaud. Obrigado pela sua presença, vereador Pietro. Boa noite, Ney. Boa noite ao nosso amigo, colega, pastor Ezequiel. É sempre uma satisfação participar do programa Opinião, um programa importante para a nossa região e que informa com muita qualidade. Obrigado novamente. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, política e religião. Dizem que estes assuntos não devem ser discutidos. Pelo contrário, eles precisam ser debatidos cada vez mais por toda a sociedade, principalmente no que se refere à política. E comigo no estúdio está o pastor Ezequiel Bueno, que é vereador pelo PRB, e também o vereador pelo PTB, que é advogado, Pietro Arnaud. Senhores, nós vimos nos últimos tempos diversos embates na Câmara Municipal envolvendo a bancada evangélica, como assim é chamada, formada pelo vereador Ezequiel Bueno, pastor, pelo pastor Luiz Bertoldo, também vereador pelo mesmo partido do Ezequiel Bueno, pelo PRB, e também pelo professor Careca, que tem uma formação evangélica muito sólida, digamos assim, do Solidariedade. Agora, a pergunta que fica: realmente existe algum tipo de dificuldade no relacionamento entre a bancada evangélica e os demais componentes da casa? Eu afirmo que não, de maneira nenhuma. E é importante salientar que religião e política, primeiro que a política ela saiu da Bíblia. Se você for ver a Bíblia, é algo que eu tenho falado em todas as sessões, quase, e ali está as nossas leis. A política está dentro da Bíblia. O saneamento básico está dentro da Bíblia. A luz, as leis, os mandamentos falam ali, né? Não furtar, não roubar. Então, tudo está na Bíblia. E é claro que em meus embates, em meus debates, eu sempre tenho falado, né? Sempre tenho colocado ali textos bíblicos ali e passado também para os vereadores. Mas é claro que há um certo incômodo. E muitas vezes, o que nós temos visto, e às vezes eu até me excedo em falar, né? A perseguição religiosa contra a minha pessoa, mas é que é normal, em tese. Por quê? Porque tudo que eu vou falar, eu sempre cito algo bíblico. Eu não saio dentro dos parâmetros da Bíblia. Então, eu incomodo muita gente, com certeza. Fala, não, isso aí você está levando para o lado religioso. Principalmente nos debates políticos, nos debates que nós temos ali. Sempre quando eu vou falar em Bíblia, sempre que eu vou falar em conceito bíblico, sempre levo para o lado religioso. E eu creio que é normal pela figura do pastor. Então, os debates, às vezes, são meio calorosos, mas eu creio que não há, assim, um receio ou algo assim que os vereadores, puxa, não seria bom o pastor estar aqui. Pelo contrário, o debate tem sido muito bom por nós estarmos ali. Nós temos colocado também a nossa experiência, mas vai ser sempre normal, mesmo que não seja um projeto polêmico, mas feito pelo pastor, tanto eu como o pastor Luiz, ou algum da bancada cristã que nós falamos ali, que são a maioria evangélicos, temos católicos também nessa bancada, sempre vão levar para o lado religioso. Bom, vereador Pietro Arnaud, o senhor é relator da Comissão de Constituição e Justiça. E nós temos, dentro da Constituição brasileira, uma lei muito clara que estabelece o Estado brasileiro como Estado laico. Recentemente, na Bolívia, houve uma discussão e o Estado boliviano deixou de ter como religião oficial do Estado o catolicismo. Isso também aconteceu no Brasil. Acho até que seguindo uma tendência mundial. A Igreja Católica não viu isso com bons olhos, mas o fato é que se trata de uma necessidade, vamos dizer assim, jurídica, para que as demais religiões não acabem caindo na ilegalidade, eu imagino. O senhor avalia que a nossa Constituição se encontra correta nesse sentido, já que 90% da população brasileira é cristã? Não tenho dúvida, Ney. O nosso preâmbulo da Constituição, inclusive isso já foi objeto de ações diretas de inconstitucionalidade, ele tem lá, nós representantes, né, de Deus, e fala alguma coisa ali, né, com relação ao início do texto constitucional, né? Mas ele está ali apenas para introduzir, né, porque historicamente no Brasil todas as constituições tinham preâmbulos que citavam, como nós também
o fazemos no início dos nossos trabalhos, quando a abertura da sessão, né, da Câmara Municipal, da sessão ordinária ou extraordinária. Então há uma citação, uma referência ao sagrado, né, por um reconhecimento histórico de que o Brasil já passou por diversas etapas. Com relação a isso, a Constituição já não é de agora, de 88, mas especialmente de 88, ela trouxe diversas garantias, direitos e garantias fundamentais do cidadão que são resultado evidente e concreto de uma análise de uma construção histórica realizada pela academia, pelas Nações Unidas e pelos países. Então, a convergência de toda essa discussão acabou resultando e resulta diariamente naquilo que nós chamamos de direitos de primeira, segunda e terceira geração, e onde na academia nós trabalhamos com cada um deles, né? Os direitos que nascem no momento histórico da Revolução Francesa, contradizendo e refutando o Estado absolutista, do absolutismo comercial urbano, onde o rei representava, além do chefe de Estado, também o representante divino, né, o representante de Deus na Terra. Essa interpretação, que era uma interpretação defendida, então, pela religião da época, ela acabou gerando inúmeras arbitrariedades e o que hoje os direitos humanos não consideram. Então, o civilismo, né, essa campanha civilista, essa questão do Estado laico, é justamente para garantir o direito à religião, né? Precisamos sair da religião para poder garantir todas elas, né? Então é isso que a Bíblia traz, que a Constituição traz. Ela não traz um repúdio à Bíblia, à Torá ou ao Livro dos Espíritos, mas se ela garante todos eles, né? Porque há indiscutível fundamentalismo em cada uma das religiões que são fundamentadas de alguma forma. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, esses fundamentos, porque nós estamos tratando de religião, eles são dogmáticos. E por serem dogmáticos, eles são inquestionáveis, né? Então, naquele momento não há forma de você garantir um direito. Então, por isso a Constituição tem que a Constituição tem que sair dessa situação. Mas não é um desrespeito, não, à religião, pelo contrário, é uma garantia dela. A todas as religiões, basicamente, né? Exatamente. Eu ouvi o seu comentário inicial, pastor Ezequiel, e realmente eu concordo. Tem muitos conceitos de política que nascem principalmente no Antigo Testamento, mas a política como nós a concebemos hoje, eu acho que ela é oriunda do pensamento grego, principalmente. E o pensamento grego acabou influenciando o pensamento romano. Diga-se de passagem, até o panteão de deuses romanos nada mais é do que uma cópia do panteão de deuses gregos, só com nomes diferentes, né? Zeus, por exemplo, vira Júpiter, se eu não me engano, dentro do universo romano. Eu faço essa citação porque é óbvio que à medida que o tempo foi passando, né, e principalmente depois que o Império Romano adotou a religião católica como religião oficial do Estado, nós tivemos uma influência muito grande do Novo Testamento e do Antigo Testamento dentro das políticas ocidentais. Infelizmente, como disse o vereador Pietro Arnaud, sendo usada a Bíblia em diversos momentos para massacres terríveis. As próprias cruzadas foram insensatas, né? A história das cruzadas, quem quiser pesquisar, faça isso, é muito interessante. A história das cruzadas demonstra que, literalmente, os cristãos perderam o eixo naquela época da história da humanidade e cometeram atrocidades. Atrocidades foram cometidas pelos mais diversos motivos, né? Teve um Papa, Urbano II, que mandou massacrar uma vila inteira na Suíça, a vila de Albi, porque as pessoas adoravam imagens ou quebravam imagens. Agora eu não me lembro bem se eles eram iconoclastas, ou seja, o iconoclasta é aquele que quebra imagens, ou se eles defendiam as imagens. Posso pesquisar e responder isso depois. Porém, um Papa, mandou massacrar uma vila inteira. Então, nós temos esses problemas de interpretações fundamentalistas. O senhor acredita que as igrejas evangélicas hoje têm uma base ou um comportamento fundamentalista em algumas questões, como, por exemplo, em relação ao homossexualismo? Vamos dizer no geral. Primeiro, a figura de Jesus, a pessoa de Jesus. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Eu creio que muitas situações que ocorreram, esses massacres, essas guerras, que era no Antigo Testamento, e isso era, entre aspas, era normal naquele tempo. Aí nós temos que voltar para hoje a situação de Jesus, que veio há 2000 anos atrás e foi acolhido por, vamos falar em termos de Brasil,
por mais de 90% da população. A situação de Jesus, a qual ensinou, não que ele venha revogar o Antigo Testamento, de maneira nenhuma, mas ele trouxe ensinamentos. Agora, você perguntou a situação do homossexualismo. Exatamente. Homossexualismo. Eu vou por duas vertentes. A primeira, nós cristãos, que entendemos da Bíblia, entendemos da Palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é totalmente errado. Isso é abominável aos olhos de Deus. 2 homens estar juntos, 2 homens se deitarem juntos, vou ser muito claro aqui, 2 mulheres se deitarem juntos. Isso, aos olhos de Deus, é abominável, e assim nós cristãos, que entendemos e seguimos a doutrina de Jesus Cristo, nós não concordamos. Agora, se nós entrarmos, como nós estávamos falando anteriormente, na situação de agressão, de coisas horríveis que têm acontecido, isso nós não concordamos, de maneira nenhuma. Não só com homossexuais, com ninguém. Até se você for perguntar, mas um bandido que fez isso, aquilo, coisas horríveis, o que você faria diante disso? Eu fui policial militar por 16 anos. Faria que a lei fosse cumprida e nada mais. Prisão, delegado, juiz dá a sentença e pronto. Não cabe a nós, por ser cristãos ou evangélicos, tomar uma atitude além. De maneira nenhuma. O que nós temos que fazer, como muita gente prega isso está correto, mas a Bíblia você tem que ver. Vamos dar um exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente. Ele tem os seus deveres e tem os seus direitos. A Bíblia também tem os seus deveres e os seus direitos. Nós temos direitos das bênçãos e das promessas de Deus. Porém, nós temos os nossos deveres também. Então, nós amamos o nosso próximo, amamos a todos, com certeza. Não importa a sua cor, a raça, não importa se ele é homossexual, não importa isso. Nós amamos. Porém, aquele que ama, eu sempre sou enfativo nisso, até o vereador Pedro sabe muito bem, fui muito enfativo em alguns debates nossos, mas quando nós amamos alguém, nós ensinamos aquilo que é correto. Pode ser que para essas pessoas que você mesmo referiu agora, correto é o que eles estão fazendo. Para nós não é, porque nós olhamos para a Palavra de Deus, para a Bíblia, que para nós cristãos é a lei. A Bíblia é a lei de Deus. Então, nós não concordamos com as atitudes, porém, não faremos de maneira nenhuma e somos contra qualquer tipo de agressão que exista. Bom, a postura de não agressão se deve, acho, principalmente àquele episódio que aconteceu no Rio de Janeiro, quando uma menina que frequenta o espiritismo umbandista, se eu não me engano, foi apedrejada, levou uma pedrada. Vamos minimizar os fatos, levou uma pedrada. Mas fato é que ela não tinha que ter sido alvo de pedrada alguma. Aquilo foi um absurdo. E justamente por frequentar um centro espírita umbandista. Agora, o senhor concorda com a visão do vereador pastor Ezequiel? Ou o senhor acha que existe um pouco de fundamentalismo nesse processo? Já que o próprio Papa Francisco, na semana da parada gay, balançou as cores do movimento gay, que é aquela bandeira que representa o arco-íris. É que veja só, existem 2 ambientes de discussão, né? Para a gente poder analisar essa situação. Então eu tenho que traçar um círculo, né? Vamos imaginar que dentro desse círculo está, por exemplo, o pensamento católico, né? Eu não posso, ninguém pode, né? E o pastor não vai fazer isso, exigir que o católico tenha um determinado ponto de vista, porque cabe aos católicos, a partir dos fundamentos deles, decidirem qual é o pensamento deles, assim como também aos evangélicos, assim também como aos espíritas, né? Então eu entendo que é muito complicado de fazer essa análise. Agora, o que o Pietro acha? Eu particularmente penso, né, que, pelo menos é a minha interpretação das coisas, nós superamos alguns momentos históricos, né, que já são considerados do passado, e estamos vivendo um processo de reconstrução das coisas e também reconstrução do cristianismo. Esse Papa, que eu acho fantástico, é sensacional, né? Ele tem várias manifestações onde ele mostra albergar, um espírito de albergar a todos, de atrair a todos, de abraçar a todos, né? E isso demanda uma atitude interna de cada pessoa católica, né? Porque ele é o chefe da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, as ações dele repercutem em todo círculo do catolicismo e também repercutem em todo o cristianismo, porque ele
talvez é a maior referência, né, vamos dizer assim, dentro desse ambiente. Então as mensagens que o Papa vem nos trazer é justamente essa de um reforço da necessidade de nós cuidarmos das mulheres que historicamente são vilipendiadas, são maltratadas, ocupam funções menores na sociedade, a imagem que nós devemos agregar, de que nós devemos, uma interpretação de que o amor é aquele amor que nós falamos outro dia, quando nós conversávamos, que é a partir da obra de Sartre, a partir da obra da filosofia de Nietzsche, você observa um amor assim, onde você quer que algo amado se realize em toda a sua potencialidade. Então o amor é você querer que aquilo que é amado se potencialize em todas as suas capacidades, em todas as suas condições. Então se você ama, você quer que aquilo seja feliz, né? Aquilo que é amado seja feliz. Então, eu sinto que o Papa, nesse movimento, nessa energia, ele vem trazendo e tentando acabar com esses preconceitos, com esses fundamentalismos. Ao mesmo tempo, ele fala claramente que ele não é a favor do lobby, né? Ele tem muito cuidado, porque me parece que ele quer que as pessoas tomem as suas decisões quando elas tiverem condições de tomar a decisão, né? Com relação à questão da homossexualidade, ele fala isso, né? Inclusive eu tenho um discurso onde ele trata das questões de gênero, bastante bonito, né? Onde ele também reconhece que historicamente a mulher ocupa uma função lamentavelmente inferior. São números, né? A gente não está aqui criando nada. Isso é um fato. Pietro, né? Qual que é a visão do Pietro? Para mim, nós somos seres, falando de espiritualidade, né? Que não estamos falando de religião, estamos falando de espiritualidade. Para mim, nós somos seres espirituais, tendo uma experiência material nesse lugar. Sou cristão, sou bastante cristão, né? E no sentido de que tento fazer o possível, né, para ser uma pessoa boa, para não julgar os outros, para ser uma pessoa humilde, né? Não é fácil, porque para mim a vida espiritual, a gente atua nela em cada movimento, desde a hora que eu estou dirigindo e que alguém faz alguma coisa errada no trânsito, qual foi o pensamento, qual foi a emoção que eu gerei naquele momento. Então, tudo isso para mim é vida espiritual, né? Jesus, para mim, foi um grande revolucionário nesse sentido, porque ele rompeu estruturas e abriu um caminho gigantesco para que as pessoas pudessem ter um norte. E qual que era o norte dele? O norte era o amor ao próximo. Apenas deixando claro para o público que está em casa nesse momento nos assistindo, funciona da seguinte maneira. A palavra amor na língua portuguesa, ela tem muitos significados. E literalmente esses significados são diferentes em outros idiomas. No grego, por exemplo, a palavra amor, existem 4 palavras para se referir a amor. O amor entre pais e filhos, o amor entre amigos, que é filia, o amor entre homem e mulher, eros, e o amor pela humanidade como um todo, que é o amor ágape. Então, esse amor é o amor a que Cristo se referia, o amor ágape. As demais demonstrações de amor são palavras que na língua portuguesa não se encontram devidamente representadas, porque no nosso idioma uma palavra representa tudo isso. E existem realmente uma série de discussões que são travadas nesse campo, e eu não quero aqui polarizar nesse tópico do homossexualismo. Mas é sempre bom lembrar que a sociedade que deu origem à política ocidental, o universo grego, a sociedade grega, era toda ela pautada no homossexualismo masculino. Eles não admitiam, embora isso pareça um pouco hipócrita, o homossexualismo feminino. As mulheres que eram homossexuais eram banidas para a ilha de Lesbos. Aí vem o termo lésbica. Então, é sempre interessante lembrar na história da humanidade o que já aconteceu. Então, o homossexualismo já foi padrão em uma sociedade tão importante quanto a grega na história da humanidade. E esses posicionamentos, pastor, que existem dentro da igreja, não só da igreja a qual o senhor se encontra nesse momento, a igreja quadrangular, se eu não me engano, mas outras igrejas evangélicas e muitos segmentos da igreja católica também, embora exista um pouco mais de tolerância, o fato é que a igreja católica também tem um posicionamento conservador em relação a esse assunto. O fato é, essas pessoas, elas são acolhidas de alguma forma ou elas têm que simplesmente mudar o comportamento e deixar de ser o que são para serem acolhidas? Como funciona esse processo dentro da igreja? E no que se refere ao Estado, vocês são contra o reconhecimento de direitos civis dessas pessoas? Bom, o acolhimento é 100%. Nós não fazemos acepção de pessoas nenhuma, não nós estaríamos contra a palavra de Deus. Porque o próprio Jesus, ele declarou,
não faremos acepção de pessoas. Então, a pessoa é acolhida. Porém, a pessoa que vai com essa situação dentro da igreja, ela já sabe a vontade do pastor, né, a vontade do líder espiritual, tanto do conservador, tanto também do padre, já sabe qual vai ser a vontade. E o nosso desejo é claro, que pela Bíblia, claro, aquilo que nós conhecemos, entendemos e acreditamos, não é achismo, nós acreditamos, eu, pastores, eu acredito nisso, que ela tem que se libertar disso, que ela tem que vir para a igreja, né, ouvir a palavra, deixar Deus agir. E quem muda a pessoa não é o pastor, não é o padre. Quem muda a pessoa é o Espírito Santo, que nós cremos nisso. Porque o próprio Jesus, ele declarou, eu subirei aos céus, as últimas palavras de Jesus, mas deixarei sobre vós o Espírito, o meu Espírito, o Espírito de Deus, que irá consolar, exortar e orientar. Então nós cremos, a pessoa ela entra na igreja, esta é a vontade do pastor, para que ela venha e se recupere, que ela não leve a mesma vida que está levando. Então esse vai ser o nosso papel dentro da igreja. Porém, é claro, a pessoa tem um livre-arbítrio, e ela não vai ser de maneira nenhuma. Eu também tenho que falar da igreja a qual eu sou pastor, né? Não posso falar de outras igrejas, talvez algum outro líder tenha, creio que não tem. Nenhum líder tem um outro pensamento, eu creio que diferente do meu, mas ele vai batalhar e vai trabalhar para que essa pessoa realmente, se ela é um homem, mas hoje ela é homossexual, está com mulher, ela volte realmente a ser homem, aquilo que ela nasceu, aquilo que Deus determinou na vida dela. Mas ela tem o livre-arbítrio de estar, né, aí dentro da igreja e aí vai caber a ela. É claro, eu entendo assim, né, que a pessoa ela vai ficar um tempo ali, vai chegar um momento que ela vai aceitar, ou ela não vai conseguir ficar ali. Ela vai sair, talvez buscar outra maneira, um lugar que ela acha assim, que seja o meio dela, porque ali é claro, com certeza, que ela vai ficar muito tempo, a palavra vai ser sempre a mesma, né? Volte nas origens, aquilo que você era antes. Vamos orar, o pastor vai orar por isso, mas vai caber a ela decidir, né? Em relação ao aspecto civil, o senhor acha que os direitos civis dos homossexuais, por exemplo, devem ser reconhecidos? Olha, o direito civil, como eu sempre falo, eu não entendo por que é tanta a guerra dos homossexuais quanto ao direito civil. Esse dia eu dei um exemplo. O homossexual ele vai ficar idoso. Ele tem já o direito dele como idoso. Vai se aposentar se tiver no emprego. Eu sei que você está falando do casamento, mas vamos por partes. Já chega no casamento. Mas vai se aposentar por tempo de serviço. Já tem o direito. Agora, por que será o requerer do casamento? Por que é isso? Será que não é os mesmos direitos também? Pensão ou coisa parecida? Exatamente. Né? É isso que eles querem, né? Então eu acho que todo mundo tem direito perante a lei ali, eu creio que não tem problema nenhum, como eu sempre digo, né? Que sejam felizes. Mas eu como pastor, na igreja, lamentavelmente, eu te falo, mas eu não vou casar 2 homens, porque não sei nem o que eu vou falar no final, né? Mas isso na igreja. Agora, na parte civil, daí são os 500. Na parte civil é lei, o que for decidido no Congresso, nós não vamos nos envolver com isso, não tem problema nenhum. No Congresso Nacional houve uma discussão muito grande, pastores que são até mais equilibrados costumaram mudar, que não costumam mudar de ideia, acabaram mudando e tiveram uma postura um pouco mais agressiva. O senhor acredita que os direitos civis dos homossexuais, no que se refere às uniões estáveis, né, ele vem sendo respeitado pelas igrejas evangélicas, pela bancada conservadora da Igreja Católica? O Código Civil, quando ele trata dos direitos civis, da personalidade, né, logo no início do Código de 2002, ele chama a todos os seres de sujeitos de direito. Ele não fala mulher, ele não fala homem, ele fala sujeitos de direito, né? E o Código Civil, então, quando ele traz esse termo, ele já revela que nós devemos considerar todos aqueles que estão albergados pela Constituição e pela legislação como sujeitos de direitos. Evidentemente que não existe a figura do casamento, né? O casamento é previsto na legislação como homem e mulher, até por causa da força da igreja, justamente dentro dessas estruturas políticas partidárias e do Congresso Nacional. Mas nós já tivemos uma evolução rápida, assim, tá? Inclusive eu preciso ressaltar ela também. Mas eu particularmente entendo assim, os representantes dessas forças que são religiosas, né, representantes da igreja, eles vão sustentar um fundamentalismo, eles vão fundamentar o ponto de vista deles. O pastor é pastor, ele é pastor 24 horas por dia, ele não é pastor na igreja dele. Então, ele acredita, né, como o padre acredita, como
o sheik acredita. Então, a vida das pessoas, especialmente uma vida verdadeira da espiritualidade, é você viver o dia inteiro. Então, é evidente que essas bancadas vão ser contra esses direitos, porque eles entendem, embora aceitem, né, eles entendem que é equivocado o homem casar com o homem, né? Então, é aquilo que eu falei, dentro desse universo de discussão, eu não tenho como dizer, você dentro, por exemplo, eu não sou evangélico, mas eu não tenho condições de dizer para o pastor assim, pastor, o senhor tem que aceitar, a sua igreja tem que aceitar, porque quem determina a igreja é o pastor com os outros filiados à sua igreja, então é direito dele decidir. Agora, eu como um agente externo, eu digo assim, eu gostaria que o direito de todas as pessoas fossem iguais e gostaria que o homem pudesse, sim, do ponto de vista jurídico, casar com outro homem, sim, e vou defender isso e vamos debater, e quem for a maioria vai ganhar dentro de um processo democrático, entendeu? Nem você me permite, até usando essa, muito bem colocado, essa fala do Pietro, esse é o grande problema dessa situação, vamos falar do LGBT, porque tentam nos assim, pôr a garganta abaixo, a goela abaixo. Vocês vão ter que casar, vão ter que fazer isso. Isso não se deve, você tem que conquistar as coisas. Por isso essa situação dos pastores, dos padres, dos conservadores, ir contra. Independente se vai ser no civil, vai ser no religioso, porque é uma coisa que estão impondo para nós, uma coisa que nós não aceitamos. Né? Nós fazemos aquilo que nós fazemos dentro das nossas igrejas. Quem que entra na igreja? A pessoa que quer. Ninguém ela é obrigada a entrar na igreja. Então eles estão nos obrigando a fazer algo que está contra os nossos conceitos bíblicos, né, e o nosso conceito de pensamento. Então essa é a nossa dificuldade e a nossa preocupação de dar tanto no civil, tanto no religioso. Por isso essa contrariedade. Tem que aceitar, nós vamos aceitar o civil, como eu acabei de falar. Né, vai acontecer, se aconteceu, em alguns lugares já tem acontecido, tem que aceitar. Porém, dentro da igreja nós nunca vamos aceitar. São universos distintos, né? Exatamente, mas o problema é esse, é fazer, querer, né, vereador Pedro, querer fazer aceitar. Aí fica difícil mesmo e por isso que nós vamos sempre contra. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fiquem conosco. Olá, nós estamos de volta com o programa Opinião. Este é o terceiro bloco e o tema de hoje, política e religião. Vamos então agora continuar com a temática de hoje. Senhores, falamos no bloco anterior sobre as questões ligadas ao homossexualismo. Vamos fugir desse tópico agora, porque senão isso fica focado num único ponto. E foi mencionado no bloco anterior a questão dos dogmas, acho que o senhor mencionou. Religião é uma coisa, dogma é outra. Então, toda igreja tem seus dogmas. É sempre bom lembrar que dentro da evolução do cristianismo, nós tivemos a Igreja Católica primitiva, né? A palavra católica, inclusive, significa universal, a menos que eu esteja equivocado. E daí, nos idos de 1500, 1600, agora eu não me lembro bem se foi no século XVI ou XVII, surge a Igreja Luterana, ou seja, Martinho Lutero, excomungado da Igreja por discordar de uma série de teses da Igreja, publica suas teses e os príncipes alemães o convencem a fundar uma religião que era a religião luterana. Pouco tempo depois, João Calvino inaugura a Igreja Evangélica Reformada. E a Igreja Evangélica Reformada acaba servindo de base para uma série de outras igrejas evangélicas e denominações que foram surgindo ao redor do mundo. Cada igreja evangélica, pastor Ezequiel Bueno, tem seus dogmas? Sim. Nós temos o estatuto da igreja, temos a maneira de fazer o culto, somos formados nisso, né? Cada igreja. A igreja qual eu sou pastor é a Igreja do Evangelho Quadrangular, que está, inclusive, no Paraná há 60 anos, que tem suas diretrizes, tem suas convenções, tem o seu presidente nacional, tem o seu presidente estadual e tem os seus pastores, que têm total autonomia em cada igreja. No meu caso, eu sou pastor titular de uma igreja, a 22ª igreja, a qual eu tenho essa autonomia, mas sigo, é claro, os princípios da minha coordenação, é claro, com certeza. Mas a igreja do Evangelho Quadrangular, em si, a qual eu sou pastor, ela é pautada na palavra de Deus. Como tem igrejas que, além da Bíblia, além da palavra de Deus, ela tem os seus livros também, tem as suas diretrizes, tem algumas outras formas de liderar a igreja. Mas respeitando, é claro, eu creio que a grande maioria, a palavra de Deus. Então, mas cada organização tem a sua maneira. Por exemplo, você vai num culto da Igreja Quadrangular, você vai num culto da Igreja Luterana, você vai ver que tem algumas diferenças, né, de liturgia desse culto.
mas todas seguem, eu creio, a grande maioria segue a palavra de Deus. E a grande maioria das igrejas evangélicas atuais segue mais a linha de Calvino do que de Lutero, né? Sim. Até a luterana está em Ponta Grossa há 100 anos, né? O ano passado fez 100 anos. É uma das igrejas mais antigas. E depois vem a presbiteriana, também faz 100 anos agora. Está fazendo agora nesse mês de julho, inclusive, né? Pois bem, na Igreja Católica a gente também tem dogmas, né? Esses dogmas são criados, pautados pelo pontífice, pelo Papa. Alguns desses dogmas já foram terríveis, a Igreja Católica já vendeu cadeiras no céu, e isso era inadmissível, foi um dos aspectos que era um dos aspectos que revoltava Lutero, ou seja, você comprava a indulgência, você comprava o perdão, completamente descabido, fora dos ensinamentos de Cristo, mas era um dogma da Igreja, né? Assim como é um dogma da Igreja hoje, por exemplo, não aceitar casais de segunda união, assunto que vem sendo revisto pela Igreja Católica neste papado. Bento XVI chegou a dizer de maneira indireta que os casais de segunda união não eram bem-vindos dentro da Igreja, né? E nós estamos falando de 2 papas muito próximos. Então existe, obviamente, uma diferença nesse processo. Eu, por exemplo, sou católico de nascença, casei, me divorciei e não consegui a separação na Igreja Católica, me casei novamente na Igreja Evangélica Reformada em Carambeí, com o pastor Marco Aurélio Pereira. Passou a ser evangélico, né? Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Então, dentro desse panorama, o que aconteceu? Eu fui acolhido por outra igreja que, já que a minha igreja original não me queria, entre aspas, né? É lógico que existe uma postura diferente agora. Por que eu estou falando de dogmas? E já que o assunto é política e religião. Porque os dogmas vão interferir diretamente na postura da igreja em relação à política. Em relação, por exemplo, ao que aconteceu agora recentemente na Bolívia, a Igreja Católica tem o direito de ficar revoltada com o fato do catolicismo deixar de ser a religião oficial, né? O presidente Evo Morales simplesmente não está seguindo uma tendência que é mundial, que é o Estado laico? Veja só, existe uma tradição, né? No Brasil também nós tínhamos a Igreja Católica como religião oficial e hoje há movimentos, inclusive nas câmaras municipais de todo o Brasil, até para tirar os crucifixos de alguns outros lugares, porque, segundo esses argumentos, eles querem reforçar a laicidade do Estado, né? Com relação à Igreja Católica se preocupar ou não disso aí, eu acho evidente que ela vai se preocupar, porque é uma força política que se diminui, né? Ela está, vamos dizer assim, diminuída e está diminuindo. Porque na medida que o Estado retira dos seus textos constitucionais, que é a religião oficial, essa estrutura, vamos dizer assim, política religiosa, ela vai ser, de certa forma, dilapidada. Então, eu não tenho dúvida que a igreja ficou chateada e que não vai gostar. Agora, entendo também que foi muito bem o presidente. Preciso elogiá-lo, porque nós não podemos já num país ou em países modernos ter essa situação. Nós não podemos, porque nós devemos considerar, Ney, os direitos humanos e especialmente a evolução que a nossa humanidade vem sofrendo, né? Eu quero aqui lembrar do Henrique Dussel, que é um pensador que eu gosto bastante, onde ele também questiona essa questão da bilateralidade, né? Quem lê Eric Hobsbawm, por exemplo, A Era dos Extremos, e sabe do que eu estou falando, porque é que nem na questão política, ou você é da esquerda ou você é de direita, né? O Afonso Romão de Santana, que é o meu poeta favorito, mineiro, foi conhecido por Carlos Drummond de Andrade, esteve já em Ponta Grossa em 2 ocasiões, ele tem um poema chamado Epitáfio para o Século XX, que diz: aqui jaz um século onde estar à esquerda ou à direita eram questões centrais. Mas isso está muito presente para nós, porque os nossos professores viveram aí a bipolaridade. Né? Da mesma forma, nós devemos considerar a questão dos direitos, especialmente dos direitos humanos. Hoje nós estamos passando por um transhumanismo, onde nós retiramos do universo de discussão, e devemos retirar, a figura de uma religião, de um partido político, como na China o Partido Comunista, ou também da Rússia o Partido Comunista, e estamos colocando o homem no centro de discussão da nossa humanidade, né? Como fez o Renascimento, né, comercial. Agora há pouco eu fui falar de absolutismo e falei de Renascimento. O Renascimento, quando você pega a obra de
Botticelli, tantos outros que produziram, era justamente colocar o homem na esfera de discussão. Eu não estou colocando o homem evangélico, o homem católico, o homem jornalista, o homem historiador, o homem câmera. Eu estou colocando o homem como objeto de direitos, como um ser vivo que tem expectativas, que tem emoções, que tem sentimentos e que por essa humanidade, isso que qualifica ele como ser humano, merece de sim uma proteção estatal. E se esse homem eventualmente não tiver um ponto de vista espírita ou um ponto de vista umbandista, eu preciso albergar porque eu reconheço ele como homem, eu reconheço ele como próximo e eu acho isso, para ser sincero, absolutamente cristão, especialmente quando eu pego os evangelhos e assim começo a estudá-los. Eu acho que justamente esse é o recado que Jesus nos trouxe, né? De perceber no outro a nossa humanidade, né? De perceber no outro um agente, um ser que me complementa, porque nós vivemos em sociedade. O Robinson Crusoe não precisa agradar ninguém, não precisa pedir voto, né? Porque ele vive sozinho numa ilha. Então é isso que eu quero trazer, é essa a minha opinião, de que dentro desse círculo, o foco do nosso direito, o foco do nosso pensamento, o foco da nossa energia, das nossas emoções, é o ser humano, independente da cor, do credo ou da religião que ele tem. Eu gostei muito de sua resposta, eu achei que ela foi de uma profundidade intelectual belíssima, mas eu volto a perguntar. O senhor acredita que os dogmas, e eu não falo de fé, o senhor acredita que os dogmas interferem de maneira negativa nessa esfera civil que o senhor acaba de defender? Os dogmas, eles são pontos de vista políticos também, de cada estrutura religiosa, e interferem, sim, sobremaneira nos aspectos políticos, porque os dogmas vêm preservar um determinado fundamentalismo, né? Então, se a minha fundamentação é de que homem e mulher não podem viver juntos, então, como eu estou cumprindo o dogma, eu vou tentar impedir de alguma forma, seja pela legislação ou não, porque eu considero isso equivocado. Mas o que nós estamos vendo é que os dogmas estão, e eu quero citar uma frase, eu não sou marxista, não sou socialista, né? Você sabe disso, né? Uhum. Mas eu quero citar uma frase do Marx que é extraordinária, quando ele diz assim, tudo que é sólido desmancha no ar. Então esses dogmas estão se desmanchando e por isso que as igrejas e outras religiões estão trazendo, estão mudando de ponto de vista. De qual é o raciocínio? A interpretação estava aí, porque se você tem um dogma, algo inalterado, vamos falar, né? Existe algo inalterável e algo inalterado. E daí você movimenta ele e abre um pouquinho. Tem alguma coisa errada. Ou você não está seguindo, ou a tua interpretação era equivocada, ou você faz uma interpretação quando você precisa. Eu acho que você faz uma interpretação quando você precisa. Porque as coisas devem ser interpretadas assim como a legislação. Então, à medida que a humanidade e que a nossa sociedade ela vai evoluindo, as próprias autoridades religiosas, isso é um ponto de vista particular, eu não sei nada sobre isso, né? Elas observam que chegou o momento da gente abrir mais, né? Chegou o momento da gente ceder um pouquinho, porque senão vão perder fiéis. Porque senão daqui a pouco na França nós temos um alto índice de ateus, né? Decorrência das guerras, da quantidade de pessoas que morreram, né? Inclusive desde o processo lá das cruzadas, mas também com relação à Segunda Guerra Mundial e à Primeira Guerra Mundial. Então, isso acontece porque eles não se sentiram albergados pela religião. Pelo contrário, eles sentiram que a religião afastou eles das humanidades. Então, o Brasil, que é um país 90% cristão, como diz o pastor, se as igrejas não tomarem uma atitude e não receber as pessoas com mais carinho, com mais força, as pessoas vão escapando da igreja e vão fazer o quê? Com todo respeito, né? Vou usar o exemplo, você saiu da igreja católica e foi... e agora faz parte da igreja evangélica. E você se sente bem, se sente feliz. Às vezes, talvez até no passado você tivesse um ponto de vista, né, pastor, isso é verdadeiro, né? A gente não está falando mentira aqui. Eu não sei, acho estranho algum evangélico, como o evangélico pode dizer, acho estranho os católicos. Daí você chegou lá, foi bem recebido. Estão cuidando de você, estão cuidando da tua família, perguntam como é que você está, te ligam como é que você está. Nem eu vi que você estava meio abatido hoje no culto, o que aconteceu? E às vezes você vê que aquilo era maravilhoso e se sente albergado, se sente com carinho. Então, eu acredito que daqui uns anos
a Igreja Católica não vai mais te perder, porque ela vai ver que o pastor Ezequiel recebeu você e vai dizer, sabe, Renê, vem aqui, independente de você ter casado de novo, vamos resolver esse problema. Né? Eu tenho muito cuidado, peço perdão, se ofendo, é difícil falar de religião, né? Porque às vezes as pessoas ficam muito temerosas, né? Mas conversava muito com o bispo Dom João, quando o Dom João estava aqui sobre religião. Dom João Braz de Avis. Conversava muito. Foi candidato, entre aspas, a papa. Eu fiz, até mandei para a Folha de São Paulo, estava fazendo campanha para ele ser papa, mas quero dizer, né, Dom João, que gosto muito do senhor, mas o Papa Francisco é extraordinário. É uma figura humana. O primeiro milagre dele, como diz Dom Sérgio, foi ter feito o brasileiro gostar de argentino. Né? Verdade. Acho que foi o primeiro milagre dele. Boa. Não, realmente um argentino fora de série, né? Para um argentino. Nossa, isso foi terrível agora da minha parte, mas enfim, é só brincadeira. Né? Que Deus me perdoe. Mas enfim, senhores, eu insisti nessa questão do dogma, porque o dogma é o que caracteriza a religião. Na realidade é isso, né? É um conjunto de regras que vai caracterizar uma determinada igreja, uma determinada comunidade. E às vezes isso acaba prejudicando ou gerando fundamentalismos. Né? O fundamentalismo, ele costuma ser negativo. Então, nós podemos aqui ter exemplos claros, como o fundamentalismo islâmico, que gerou grupos como o Al-Qaeda, traduzindo do árabe para o português, a base, que jogou aviões nas Torres Gêmeas, matou mais de 3.500 pessoas, e simplesmente colocou o mundo inteiro em estado de alerta. Não foram os únicos muçulmanos a cometerem crimes contra a humanidade. Eles realmente agem, esses fundamentalistas, de uma forma terrível. O Estado Islâmico vem, inclusive, atualmente, criando terror entre os muçulmanos, por uma interpretação completamente equivocada do Corão. Eles levam o Corão para um outro lado. E será que esse é o lado correto? Então, são coisas que nós devemos parar para pensar. Se formos pensar no próprio Jesus, Jesus veio como Salvador dos judeus, não aquele Salvador que eles queriam. Eles esperavam um líder militar, que nem o rei Davi, mas não, veio Jesus falando do mundo espiritual. Eles não reconheceram Jesus, pelo menos não a maioria. Jesus veio para os judeus. Dentro dos evangelhos, inclusive, quem abre a possibilidade dos gentios se transformarem em cristãos é João. E por isso que ele é conhecido como evangelista do amor. E quem entende um pouco de Bíblia, o pastor pode me corrigir se eu estiver errado, aconselha o início da leitura da Bíblia pelo Evangelho de João, depois os demais evangelhos, o Novo Testamento e só então o Antigo Testamento. Porque foi João quem abriu as portas do cristianismo. Então é isso que nós devemos parar para pensar. Até que ponto nós devemos permitir que a religião interfira em assuntos civis? Foi a separação desses dois universos que permitiu, diga-se de passagem, de uma maneira muito agradável e, sobretudo, justa, harmoniosa, que as minorias fossem respeitadas, que as mulheres fossem valorizadas, que os negros parassem de ser perseguidos. Nós tivemos profundas e positivas mudanças com a separação entre religião e Estado. E basta estudar um pouco de história para ver que religião e Estado não devem ser misturadas. Mas essa é uma visão minha. Eu errei no que se refere à leitura da Bíblia, pastor? A recomendação é essa? Mateus, Marcos, Lucas e João primeiro. São os 4 primeiros evangelhos. Daí vem o Antigo Testamento. Você falou de trás para frente. Só. Então tá bom. Mas eu entendo que tem que continuar. E eu não sei se é incômodo para muitos, mas vai crescer muito mais. Hoje os pastores, vou falar de pastores aqui, estão mais ativos na política. Nós temos outro entendimento. Vou falar eu, pastor Ezequiel, vereador Pietro, na minha igreja eu odiava falar em política. Um grande erro. Um grande erro. Todos, porque nós dependemos da política também. Não dependemos como área espiritual, de maneira nenhuma. Mas dependemos, abrir um buraco na frente da igreja, eu preciso da política, preciso da prefeitura. Nós dependemos. Então nós abrimos hoje a nossa mente. Você vai ver na Câmara Federal, inclusive, mais de 90 deputados pastores que estão lá e tende a crescer muito mais. Né? Na Câmara Municipal nós somos em 2 e tende a crescer muito mais ainda. Eu não sei se é incômodo para muitos, mas eu creio que tem sim. Mas é claro, tem que ser coerente, né? Tem que ser assim, uma pessoa bastante tranquila para debater, porque senão se fica nervoso vai acabar fazendo coisa que você não queira fazer. Agora, uma coisa, né, assim, que nós temos que entender, que em questão da religião, nós temos que ter caráter e posicionamento. Eu, como pastor, de maneira nenhuma, eu tenho que me adaptar ao mundo. Eu tenho que adaptar a Bíblia ao mundo, de maneira nenhuma. O mundo tem que se adaptar à Bíblia. Então eu não abro mão disso.
Então eu já tenho meu posicionamento e eu vou seguir aquele posicionamento. É claro que nós temos, como vamos falar no debate agora, na política dentro da Câmara, nós temos que ouvir os demais. É claro que temos que ouvir. Podemos mudar de opinião na sessão, com um projeto, alguma coisa, que até eu tenho aquele posicionamento? É claro que se pode mudar. Porque você vai ver a pessoa que conhece mais o assunto, como eu, na área militar, na área da polícia, eu conheço o assunto, na área da religião, eu conheço o assunto. Então você, claro, muda de posicionamento por questões ali, né, de debate, e você vai entender que realmente dá para mudar alguma coisa, dá para ceder alguma coisa. Mas o político, aqui no meu caso, como pastor, tem que ter posicionamento e tem que ter caráter. Não adianta só para não perder. Eu escutei o vereador Pietro falando das igrejas, né, de perder membro. Eu não tenho medo de perder membro. Eu tenho aquele posicionamento meu, e se o membro falar, mas eu vou sair da tua igreja, pastor, se eu não vou fazer isso que o senhor está pedindo. Porque está na Bíblia, mas eu não vou fazer, eu não posso. Então você fica à vontade, pode ficar aí, mas você está errado. Então nós não temos medo nenhum, de maneira nenhuma, de perder o membro. Pelo contrário, nós estamos ali para ensinar, para exortar e para amar, é claro, para acolher. Você falou muito bem, a gente abraça, a gente acolhe, a gente cuida, mas o que nós temos que ter é posicionamento. Independente de onde estejamos, se eu estou na Câmara Municipal, eu estou na rua, estou dentro da minha casa, estou aqui no teu programa. Eu sou pastor 24 horas. Obrigado por lembrar disso, Pedro. Pastor, muito obrigado pela participação nesse bloco. Vereador Pietro Arnaud, digo a mesma coisa. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, política e religião. Comigo no estúdio está o pastor Ezequiel Bueno, do PRB, vereador, e também o advogado Pietro Arnaud, vereador pelo PTB. Senhores, a última pergunta, mensagens finais, né? Segundos finais, para ser mais exato. Política e religião devem ser assuntos separados, pelo menos no que tange a direitos civis? Começando com o senhor, pastor. No meu caso, não. Sempre meu posicionamento vai ser o mesmo, respeitando, é claro, o artigo 5º, respeitando a legislação, respeitando a lei, mas o mesmo posicionamento que eu tenho com o meu conceito de igreja, meu conceito de pastor, eu vou sempre ter o mesmo posicionamento aonde eu estiver, dentro da Câmara Municipal, a qualquer lugar. Então vai ser sempre o mesmo posicionamento e eu creio que pode sim, pode andar junto, mas com muita sabedoria, muita responsabilidade. Por favor, vereador. Eu acredito que devem ser separados, entendo e recebo esse ponto de vista a partir de uma leitura constitucional e legal das coisas, respeito todas as religiões, com certeza absoluta, mas dentro da minha atuação sempre vou levar em consideração a legislação, e especialmente o artigo 5º, já citado pelo nosso colega, o vereador pastor Ezequiel, da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Quero registrar que tudo pode ser discutido desde que você respeite o posicionamento humano, desde que você respeite o posicionamento do próximo. E é isso que nós fazemos, e eu quero agradecer com muita felicidade até ao pastor aqui por esse debate inteligente, esse debate gostoso que nós fizemos no dia de hoje. Eu agradeço profundamente a participação de vocês dois no programa de hoje. Este programa está sempre aberto. A Câmara Municipal está aberta à participação de pessoas que têm tanto a dividir conosco quanto vocês dois. Muito obrigado, aprendi muito hoje, tanto com o pastor Ezequiel Bueno quanto com o advogado Pietro Arnaud. E muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. O programa Opinião chega ao fim. Agradeço profundamente a sua audiência, o seu carinho. E se alguém perguntar o meu posicionamento, eu concordo com o vereador Pietro, sem desrespeitar o pastor Ezequiel. Acho que os dois assuntos precisam estar desconectados no que tange ao respeito às minorias, no que tange aos direitos civis, no que tange aos direitos humanos. É preciso que nós entendamos que existe o Estado e que existe a religião. Mas eu sou contra também a interferência do Estado dentro da religião. É impossível você impor um posicionamento a uma igreja, seja ela qual for. Cada igreja tem sua crença. E essa crença deve ser respeitada. Impor pensamentos, filosofias, comportamentos a determinadas igrejas seria, no mínimo, errado. A gente se vê na semana que vem.